Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição de minha tradução da primeira carta aos Coríntios. Estamos chegando agora ao capítulo 4 e o verso 6. Vou lendo então versos 6 a 8. Irmãos, transferi essas coisas para mim mesmo e para Apolo, por causa de vocês, para que possam aprender conosco e não pensar além do que está escrito, para que ninguém fique enaltecido a favor de um contra o outro. Ora, quem está te distinguindo? O que tens que não recebeste? E se de fato recebeste, por que te vanglorias como se não o tivesse recebido? Vocês já estão saciados, já ficaram ricos, chegaram a ser reis sem nós. Quem me dera que fossem mesmo reis, para que nós também pudéssemos reinar convosco. Um pouco de ironia aí. Voltando, ele já vinha falado de Apolo, Pedro, enfim. Então, é isso que ele segue aqui. Segui para mim Apolo. Quando aqui no verso 6 diz, não pensar além do que está escrito, eu não encontrei nenhum lugar onde isso exatamente está escrito no Antigo Testamento. Então, suponho ser uma referência a princípios contidos nas Sagradas Escrituras, mas sem ser uma citação direta de nenhum texto como tal. A questão aqui é exatamente não jogar um contra o outro. Um é a favor de Apolo, outro é Paulo, outro é Pedro. Não. Nada disso. Agora, aqui, no verso 7, nós temos, de fato, uma verdade fundamental contra a vanglória. Que tens que não recebeste? Se de fato recebeste, porque te vanglorias como se não tivesse recebido? Exatamente essa questão. Nenhum de nós escolheu quem seriam nossos pais, aonde iríamos nascer, que idioma seria a nossa língua nativa, mas essas circunstâncias ditam as oportunidades que a pessoa vai receber, sem falar de talentos e habilidades. Coisas que nos foram dadas não representam motivo apropriado para a vanglória. Tudo que eu tenho, Deus me deu. Eu já trabalhei na selva com índio. O índio nasce na selva, não tem nada daquilo que eu tenho, que eu já tive, sem merecer, meramente pelo fato de onde nasci, com quem nasci e tal, aquele. Então, tudo que eu tenho, mas foi me dado. A minha própria inteligência, a minha capacidade, né? Coisas que Deus me deu. Então, não há motivo adequado, justo, válido para a gente se vangloriar. Unicamente fosse o caso através de trabalho que a gente já fez. Contudo, o trabalho que eu já fiz dependeu das coisas que Deus me deu, a capacidade, enfim, etc. Sem essas coisas eu não teria feito. Enfim, não há motivo para a gente se vangloriar. Verso 8, eu entendo que aqui o velho Paulo entra no sarcasmo um pouquinho. Vocês já estão saciados, vocês já ficaram ricos, chegaram a ser reis, inclusive sem nós. Aí ele, quem me dera vocês fossem mesmo reis, para que nós também pudéssemos reinar convosco. Não, convenhamos, ele estava sendo meramente um pouco irônico, não há por que a gente se deter com isso. Prosseguindo então, verso 9 a 13, temos aqui um texto realmente meio incômodo, digamos. O preço de ser um apóstolo. Chego mesmo a pensar que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, no final da fila como condenados à morte. Porque temos sido feito um espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens.
Nós somos tolos por causa de Cristo, mas vocês são prudentes em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até esta hora passamos fome e sede, andamos mal vestidos, sendo tratados brutalmente, andarilhos sem lar. Sim, nos afadigamos trabalhando com as próprias mãos. Ao sermos injuriados, abençoamos. Ao sermos perseguidos, suportamos. Ao sermos caluniados, exortamos. Temos sido feitos o lixo do mundo, a escória de todos até agora. Ai, ai, ai. Que descrição de cargo, hein, gente? Alguém se candidata? Quantos da praga de apóstolos autodeclarados em nossos dias, o Brasil está cheio, milhares desses, tá? Gostariam de preencher essas qualificações, hein? Precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Agora, veja bem. Ser desprezado e criticado por crentes, entre os quais a gente labutou, isso é uma coisa. Pessoas com ambições particulares sabem como fazer isso. Agora, que Deus nos faça como lixo do mundo, aí é coisa muito diferente. Mas antes eu preciso comentar esse negócio de final da fila, condenados à morte no verso 9. Eu pulei isso sem querer. A referência seria a marcha triunfal de um comandante romano voltando da guerra. No final da fila teria soldados do inimigo vencido, eles acorrentados, nus, expostos à humilhação pública para então depois meramente serem executados. Então, entendo que é essa figura que Paulo está citando aqui. Nós estamos no final da fila, condenados à morte, exatamente como se fosse uma parada triunfal de um general romano. Eu confesso que eu acho meio difícil esta linguagem aqui, e principalmente esse negócio de se é Deus que nos faz lixo do mundo, escória, mas e agora, como fica? No mundo de hoje, principalmente, mas também em outros tempos, se nós hoje persistirmos em proclamar um evangelho que o mundo considera como estupidez, tolice abjeta, enfim, nós seremos ridicularizados. Mas se insistirmos em valores bíblicos que o mundo já declarou serem crimes de ódio, aí certamente seremos odiados e perseguidos, tratados como escória. A escolha de Hebreus 13, verso 13, se nos apresenta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Você sabe que vitupério é um termo pesado. Vitupério, então, é isso que está falando aqui. Lixo do mundo, escolhe... Não, por favor. Agora, parece que Paulo está assim meio, sei lá, está contrariado no mínimo. Nós somos tolos, vocês são prudentes. Nós somos fracos, vocês são fortes. Nós somos... não sei. Ele está queixoso de alguma coisa. Ele no verso 11 fala, nós passamos fome e sede, andamos mal vestidos, trabalhamos com as próprias mãos, verso 12. Isso nem sempre acontece para hoje em dia todos, mas ainda acontece. Agora vem cá, para você suportar, aguentar tratamento semelhante, ou mesmo assim, descontando 50%, você tem que ter compromisso, né? Você tem que ter compromisso mesmo com o Senhor Jesus e seu reino, para você realmente aguentar esse tipo de trato.
e você mesmo se sentir até abandonado por Deus, isso aí não é fácil, não. Isso não é fácil. Prosseguindo, versos 14 a 17, ainda estamos no capítulo 4. Não é para vos envergonhar que escrevo estas coisas. Antes estou vos admoestando como meus filhos amados. Pois mesmo que tivessem 10.000 tutores em Cristo, não teriam muitos pais, porque eu vos gerei em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Portanto, estou vos exortando, sejam meus imitadores. É por isso que vos enviei Timóteo, o qual é meu amado e fiel filho em soberano, o qual vos lembrará dos meus procedimentos em Cristo, tal como ensino por toda parte em cada congregação. Então, Paulo deixa claro que, dito e feito tudo, o que está motivando ele é o bem-estar deles. Ele está querendo realmente livrá-los de consequências maiores e piores de certos tipos de comportamento. Então, ele cita uma verdade física realmente, que é que nossos filhos espirituais naturalmente vão olhar para nós para ter exemplo, assim como no físico os filhos costumam imitar seus pais, pelo menos enquanto pequenos. Mas nós, sendo, digamos, pais espirituais, ou nós, assim, investindo espiritualmente na vida dos outros, que tal? Será que eles vão levar dano imitando a gente? Uma questão séria que havemos de pensar. Né? Se nós temos qualquer cargo ou posição, ou mesmo qualquer influência contra outros no mundo, no terreno espiritual que estou falando, a gente precisa se compenetrar. Estou fazendo bem? Estou fazendo mal? Se as pessoas me imitarem, qual vai ser a consequência para essas pessoas? Não devemos esquecer disso. Prosseguindo então, vamos terminar aqui o capítulo 4, lendo os versos 18 a 21. Ora, como se eu não mais iria ter com vocês, iria até vocês, alguns se tornaram ensoberbecidos. Mas irei até vocês em breve, se o Senhor quiser, e ficarei sabendo não da palavra, mas do poder desses ensoberbecidos. Por quê? O reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Que desejam? Devo ir até vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? O que está no fundo exatamente o que ele vai agora trazer à tona no capítulo 5, logo agora a seguir. Mas pela falta da presença apostólica, aparentemente uns e outros estavam assim aproveitando essa lacuna ou esse vazio. Mas Paulo diz, ó, não vai ficar desse jeito não. Cuidado aí, que aí, chegando eu vou saber, não da palavra, aqui eu coloquei palavra com P pequeno, porque entendo que é a palavra do homem, não a palavra de Deus. Não a palavra desse pessoal, mas o poder deles. Agora atenção para o verso 20. O reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Aí tem uma colocação clara. Agora diga aí, nessa base, quantas igrejas e ministérios que você conhece fazem parte do reino de Deus? Quer dizer, o reino consiste em poder e não em palavra. Então, quantos ministérios, quantas igrejas que você conhece têm poder? Não é só palavra? Sem poder. É isso aí que o sapato aperta, né? Para todos nós. O sapato aperta que nós não estamos muito acostumados, grosso modo, a fazer uso do poder de Deus. Muitos nem sabem como seria aquilo.
Para mim, pelo menos, eu tenho isso como coisa muito séria. Então, verso 21 é uma ameaça velada. O que vocês querem? Vara ou mansidão? Agora, a partir do capítulo 5, entendo que Paulo vai tratar da natureza da vida cristã. Vai ser o tópico maior, dividido em vários subitens. Então, eu vou ler primeiro agora versos 1 a 5 do capítulo também 5. Chega a ser notória a fornicação entre vocês. E tal fornicação que nem se comenta entre os pagãos, que alguém tenha a mulher de seu pai. E vocês estão ensoberbecidos, e nem ao menos entristecidos, para excluir do vosso meio aquele que cometeu tal ato. Pois eu, de fato, embora ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei aquele que criou essa situação, como se estivesse presente. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês e meu espírito estando juntos, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, havemos de entregar este tal a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui, como diz a gíria, nós temos pano para várias mangas. Vamos lá. Primeiro verso, nós temos uma variante textual que é de algum tamanho. Diz aqui o texto que era do conhecimento comum que um homem havia tomado a mulher de seu pai. Era um tipo de fornicação tal que nem os pagãos comentavam. Contudo, o texto grego eclético ora em voga, seguindo 3,2% dos manuscritos gregos, isso inclui os mais antigos, mas que são também de qualidade objetivamente inferior, isso eu provo. Agora, esse texto afirma que esse tipo de incesto nem existia entre os pagãos, que é uma mentira óbvia, na cara. Ora, cada tipo de perversão sexual possível sempre existiu durante toda a história humana. Agora, como entender as versões evangélicas, tais como a nova versão internacional, a linguagem de hoje, a atualizada, enfim, etc., que reproduzem essa mentira? Isso é triste, isso é lamentável, não deveria acontecer. O que o texto diz mesmo é que esse tipo de fornicação nem era comentado, não é que não existia. Então, se a sua Bíblia tem essa mentira, pode corrigir, por favor. Prosseguindo, aparentemente, Paulo tinha recebido aparentemente informações, aliás, ele já disse no começo da casa de Chloe, então vocês não estão nem entristecidos, não estão fazendo nada contra esse sujeito, tal e tal. Agora, o verso 3 nos traz aqui assunto que pede também comentário. Eu vou me delongar um pouco ali. Vejam bem, Paulo, é claro, ele está ausente no corpo. Verso 3. Eu, de fato, embora ausente no corpo, mas presente no espírito. É essa a questão. O que Paulo quis com isso? Presente no espírito. Porque também no verso 4 vai dizer, vocês e meu espírito juntos. O que ele quer com isso? Agora, você sabe que é comum entre os intérpretes espiritualizar esse tal de presente no espírito. Mas eu acho bem possível que seja literal. Várias pessoas convertidas para fora do espiritismo, inclusive alguns ex-alunos meus, já me disseram pessoalmente que costumavam projetar o espírito para fora do corpo, quanto a ele sempre com auxílio de demônio,
algo que os espíritas e satanistas assumem abertamente. E eles chamam de projeção astral. Então não é segredo, absolutamente. E quando eu morava no meio de um povo indígena, na selva amazônica, os pajés reivindicavam a mesma coisa. O espírito saía do corpo, ficava olhando, tal e tal, voltava e ó, naquele icarapé tem matrinchão, então outro lugar tem uma manada de, uma banda de porcos. E o pessoal ia lá e tinha mesmo. O pessoal ia e tinha, exatamente como o pajé havia falado. Então, eu comecei por rejeitar essa ideia, devido à minha formação teológica. Não, o que é isso? Mas o acúmulo de evidências me obrigou a mudar de opinião. Aí então eu comecei a pensar em possíveis casos na Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 5, verso 26, Eliseu disse a Geazi, o moço, né, dele, que seu coração o acompanhou e presenciou o que ele fez, que ele correu atrás do general sírio e tal, etc. Você se lembra? Ele diz que o coração, o espírito, ele acompanhou, foi lá e viu. Conforme 2 Reis, capítulo 6, verso 12, parece que Eliseu projetava seu espírito até o quarto de dormir do rei da Síria. Você pode ler depois, está lá. E quanto ao Senhor Jesus? Em João 1:48, Jesus disse a Natanael que ele o viu debaixo da figueira. E o verbo olhar aí é olhar com o olho, observar. Algo que era fisicamente impossível. Tanto foi assim que, em seguida, Natanael declarou que Jesus era Deus. Então, e Paulo, agora chegamos ao caso de Paulo, mas antes do texto aqui, Colossenses capítulo 2 e verso 5, Paulo escreveu que ele observou, o mesmo verbo, observar com o olho, observou a ordem deles. Agora, isso, para você observar, você tem que estar perto e sem obstáculos. Seguinte, é óbvio que Paulo não estava lá quando escreveu, aliás, nunca tinha estado lá, nunca tinha andado lá, nunca andou lá. Então, ele não era conhecido em Colossos. Mas ele afirma que seu espírito estava observando e regozijando. A reforma protestante, da qual, de certa forma, nós somos descendentes, foi resultado, em parte, do renascimento, com sua ênfase na razão. Como resultado que, em geral, os protestantes têm achado difícil entender o mundo espiritual sobrenatural. Com isso, a tendência dos comentaristas tem sido espiritualizar o dizer de Paulo para não o levar literalmente. Naturalmente, fizeram a mesma coisa com os outros textos. 2 Reis, tal e tal, João 1. Eu já comentei a projeção astral. Como Satanás quer ser igual a Deus, ele vive tentando imitá-lo. Será que em outro tempo os servos de Deus sabiam fazer isso? Isto é, projetar o espírito fora do corpo? Eu já ouvi falar de 2 cristãos hoje em dia que aqui no Brasil que ainda fazem. Não conheço pessoalmente, já ouvi dizer que existem. Eu mesmo nunca fiz. Agora, voltando ao nosso texto, no verso 4, eu falei, vocês e meu espírito estando juntos. O que para mim, pelo menos, soa literal. Agora, gente, que existe. Verso 4, vocês e meu espírito estando juntos, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, havemos de entregar esse tal a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ai, ai, ai. Eu confesso que não entendo. Ora, vejam bem, se enquanto que o sujeito, aquele sujeito que fez aquilo, ok? Se enquanto ele estava dentro do grupo, ele incorreu em tamanho pecado, agora como poderia excomungá-lo e entregá-lo a Satanás resultar numa melhora? Que coisa! Será que Satanás não iria acabar com ele?
Não sei. Talvez o choque faria o homem despertar. Mas você sabe que Satanás não vai fazer nada para melhorar a situação espiritual do sujeito. Não entendo. Não entendo. Nem preciso entender. Está aí. Isso é. Entregar a Satanás. Eu não gostaria de ter que chegar a esse ponto, entende? Vamos ver se a gente consegue resolver os problemas sem ter que entregar o sujeito a Satanás. Não sei. Como eu não entendo, deixa para lá.